E a primeira coisa que eu tenho que definir aqui é o que é esse 5 a 10K, o que é, de onde essa ideia veio. Então, é um termo que eu usei aqui para poder explicar essa renda de 5 a 10 mil por mês, instalando o aquecedor solar. Eu comecei do zero e eu não quero que você cometa os mesmos erros. Se eu estou na missão aqui de transmitir o máximo de conhecimento possível, se eu quero te contar aqui como é que funciona essa oportunidade para você criar o seu negócio do zero, eu quero te dar essa oportunidade de, primeiro, você fazer o seu negócio, eu cometer o mínimo de erro possível, e evitar aquela série de coisas que eu fiz lá atrás nesse mercado que tanto cresce. Parte do instalar aquecedor solar é uma parte da entrega do produto. Então, entrega do produto por si só. Se a gente não tiver a venda, por exemplo, a gente não vai ter essa oportunidade. Eu vou te mostrar aqui como é que essa ideia também pode dar sequência, pode dar sentido. Você que é autônomo, que já tem de repente um pequeno negócio, é prestador de serviço e de repente quer ter uma renda compatível com os seus sonhos também. Você que trabalha duro aí, que tenta poder ganhar seu dinheiro honesto, que pensa em ter uma renda diferente, que pensa em conseguir resultado e você às vezes não consegue porque não tem uma oportunidade. Então eu queria falar com você que está querendo buscar isso, você que acha que é possível ter um resultado melhor, é possível sonhar mais, fica aqui comigo que eu vou contar para você como é que foi que eu comecei, quais os desafios que eu peguei lá atrás e a oportunidade de você começar do zero para poder ganhar esse dinheiro instalando o aquecedor solar sem mesmo nunca ter vendido nada e até mesmo sem grandes investimentos. Talvez você já deve estar pensando aí se é muito difícil instalar aquecedor solar. E eu falo uma coisa, é difícil para você que não sabe. Você que não sabe, como qualquer um tipo de profissão, quando você começa, começa nesse mercado, você vê que, poxa, não sei nada disso, ou não imaginava que teria que fazer isso, teria que fazer aquilo, mas é normal, é super normal quando a gente começa de numa área que a gente nunca ouviu falar, que a gente não entende ou entende pouco. Se você sabe o lugar mais certo para você encontrar as informações, você vai ter mais facilidade. Então, eu acredito até que se você começar na sua casa primeiro, até com essa ideia de, poxa, por que eu não tenho esse equipamento na minha casa? Certamente você não tem. Se você não, dificilmente, assim, a maioria das pessoas não tem hoje esse sistema na casa e às vezes por uma falta mesmo de informação, por não entender bem esse mercado. Lá também atrás, quando eu comecei, eu não entendia como é que era isso. Eu sabia que o chuveiro elétrico era o que mais gastava na conta de luz. Mas aí, começando com o meu pai, que foi um pioneiro essa ideia de começar a trabalhar nessa área, foi que eu trabalhava a ideia de que, olha, se gasta muito na conta de luz, será que existe uma possibilidade da gente economizar colocando o próprio sistema pra gente? A primeira coisa que eu fiz foi convencer o meu pai de que ele precisava de colocar na casa dele. Então ele foi meio que praticamente o meu primeiro cliente de instalação de aquecedor solar e a gente acreditou nisso, a gente buscou mais informação e como eu queria abrir o meu negócio, como eu queria ter um negócio próprio, trabalhar para mim, eu pensei, gente, será que dá para a gente poder levar isso para mais pessoas que não seja somente a família? E quando eu falo aqui família, quando eu falo aqui pessoas, na minha casa também, depois fui colocar, eu já morava já em Belo Horizonte, meu pai morava no interior de Minas ainda, e assim, ter o equipamento na minha casa foi já um laboratório mesmo para eu poder conhecer o equipamento, conhecer a economia, conhecer o funcionamento, conhecer várias coisas de benefícios que o produto tem, para até mesmo para eu poder mostrar para as pessoas. Comecei na casa do meu pai para poder economizar na conta de luz. Lá a gente era uma casa de 5, 6, 7 pessoas, o chuveiro ele trabalhava mesmo numa alta. Eu pensei, se o chuveiro sair de circulação, vai sobrar mais dinheiro para a gente poder usar em outras coisas, para poder comprar mais coisas dentro de casa. E foi assim que ele pensou, né? Nós colocamos o primeiro equipamento na casa dele, aproveitamos as próprias ferramentas, inclusive para poder a gente fazer as instalações, porque também quando a gente começa a gente sabe que não tem
não tem tantas condições, a gente acaba que apertando daqui e dali para poder comprar o básico mesmo para poder começar. E assim a gente pegou as ferramentas dele para poder fazer a instalação. Ele tinha ferramentas básicas mesmo, furadeira, martelo, essas coisas assim, mais básicas possíveis. A gente fez lá a instalação para ele, e aí foi assim que a gente começou essa história de poder ter uma renda diferente, poder ter o nosso próprio negócio instalando o aquecedor solar. Mostrar para você aqui quem que sou eu. Aqui tem um pequeno menino de 4, 5 anos lá, esse sou eu aqui, que eu nasci mesmo na roça, né, no interior de Minas. Aqui, nessa foto grande aqui que tem o maior número de pessoas, tá faltando um aqui que nasceu depois, mas esse aqui, nessa tela, esse mais loiro aqui, digamos, cabelinho aqui, sou eu, tá? E aqui também, esse menino acanhado dessa foto aqui, você pode ver que a gente morava mesmo na roça, fazia de tudo que eu podia, então assim, tinha plantações de cana, plantações de mandioca, tudo que eu pude aprender trabalhando de forma digna e aprendendo o máximo que eu podia. Mas aí chegou um momento em que eu quis ir para o interior de Minas, e sair do interior de Minas e ir para a capital para poder estudar. E foi lá que eu comecei a mexer com um monte de coisas, projetos daqui e dali, e foi nessa época que eu, conversando com meu pai, eu convenci ele de colocar o aquecedor solar na casa dele, e a gente acabou abrindo um escritório lá na própria cidade, lá no interior de Minas, né, achando que seria uma coisa interessante no interior, e na verdade é interessante. A gente vendeu vários equipamentos lá depois, mas eu enxerguei uma possibilidade maior de atender o mercado lá em Belo Horizonte. Aqui eu vou te mostrar aqui. Aqui aqui é o escritório, né, que a gente tinha lá na cidade de Caraí, região nordeste de Minas, próximo até o Flotone, não sei se vocês conhecem aí. A gente abriu o escritório bem assim no fundo da casa, depois colocamos até uma plaquinha. Isso foi lá em 2007, fizemos a primeira instalação. Esse equipamento aqui foi nessa casa mesmo, no telhado aqui de trás, né, próximo aqui, para poder levar água no banho e para a cozinha. E a gente instalou o equipamento, inclusive aquele equipamento antigo, convencional ainda, que a gente nem conhecia equipamentos com tecnologias melhores. Esse aqui foi o chuveiro elétrico, o chuveiro que a gente colocou o equipamento sem precisar de quebrar parede. Já existia esse tipo de misturador na época que a gente conheceu, que é um misturador externo que não precisa de quebrar parede. Então, para você que está aí começando, acha que tem que quebrar, reformar, fazer um monte de bagunça, não tem. Aqui dá para fazer sem quebrar parede com um misturadorzinho externo, convindo o tubozinho cromado da laje, tá? Então, aqui depois eu comecei a pesquisar mais o mercado, visitando fábricas, já em Belo Horizonte e região metropolitana, conhecendo mais sobre o produto e estudando o mercado, que para conhecer mesmo, é importante você saber disso, né? Então visitei várias fábricas. Aqui para você ver é uma foto de uma universidade lá em Belo Horizonte, que tem laboratórios inclusive para ensaios de equipamentos. Aqui você pode ver uma foto de lá mesmo, que testes de eficiência energética do equipamento, que foi na época, lá em 2007, que eu visitei. Olha o clima de Belo Horizonte na época, olha a foto que eu tirei aqui. Mas, enfim, a gente acabou que também não encontrando tantos lugares para poder fazer treinamentos, e acabamos que indo para regiões mais longe para poder estudar mais o produto. Então, a gente visitou fábricas em São Paulo, fizemos cursos profissionalizantes. Naquela época não tinha assim muita facilidade para poder a gente conhecer as coisas. Não tem as facilidades que a gente tem na internet hoje, que dá para fazer um curso online, dá para poder a gente filmar. Inclusive, quando eu falo em filmar aqui, todo passo a passo, toda a parte de instalação, a gente já consegue mostrar isso com o treinamento que a gente tem. Então hoje tudo que a gente faz, a gente filma, a gente detalha, e a gente quer levar isso adiante para mais pessoas. Então, nessa ideia aqui que eu vou contar mais para você, foi assim que a gente levou essa ideia de levar mais conhecimento. Olha aqui, esse treinamento aqui foi em São Paulo. Depois a gente veio aqui também abrindo uma loja em Belo Horizonte, que foi um ponto marco muito importante. E uma coisa importante que eu posso dizer para você, na época que eu abri essa loja aí, não era assim, no primeiro momento não, demorei, foi 4 anos para poder abrir a primeira loja, e eu já tinha assim, já uma venda já muito grande, de tipo 20, 30 equipamentos por mês. Então eu só fui abrir a loja depois que eu tinha uma demanda maior
e uma condição de manter essa loja funcionando. Então, às vezes você vai me perguntar, Salve, mas precisa de abrir uma loja? Precisa de um ponto comercial? Não, não precisa. Você pode abrir o seu próprio escritório, o CNPJ no seu escritório. Inclusive, na época que eu abri, não tinha essa opção da MEI, né, que é microempreendedor individual, que é um tipo de mercado, é um tipo de empresa, né, que dá para você abrir sem grandes esforços, com muita facilidade. Dá para você emitir nota fiscal sem gastar, inclusive, com imposto, né? Que existe esse meio, você pode faturar até R$81 mil por ano, sem precisar de pagar imposto. Você paga apenas uma manutençãozinha mensal para o INSS, você que vai, inclusive, ficar seguro para acidente, um monte de coisa legal que se tem por conta dessa MEI. Então, você que quer investir, quer começar esse mercado, hoje em dia é muito mais fácil do que antes. Hoje você consegue abrir uma empresa, às vezes até com 15 minutos, tá? Então,